Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, esse webinar super importante para você que é gestor jurídico, gestor de uma grande empresa ou gestor de uma empresa que não é tão grande assim, mas está muito preocupado em ter fluxos e procedimentos muito bem organizados no compliance, para manter a sua organização em conformidade. Não sei se você sabe, mas empresas que tenham estabelecido métodos e procedimentos de conformidade são mais valorizadas no mercado. O seu valuation é mais encorpado, justamente porque você tem métodos de governança para saber o que acontece dentro da sua empresa que representa riscos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Como você faz a gestão de riscos e a gestão de conformidade na sua empresa, só que de uma maneira automatizada. E por isso eu trouxe alguns convidados para conversar aqui comigo. Mas antes de apresentar a eles, eu quero me apresentar. Meu nome é Valdemiro Croce, eu sou o sócio fundador e CEO do Grupo Els. O Grupo Els é um grupo de gestão jurídica que trabalha em todas as áreas da gestão para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. E aqui, especificamente, nós estamos falando sobre a Els Venture Capital, que é uma empresa focada em investimentos em empresas, startups de tecnologia para o mercado jurídico. E hoje eu estou aqui do meu lado com meu sócio, Matheus Santil. Matheus, uma honra estar aqui contigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado você, Valdemiro. Muito bom estar com amigos, acima de tudo. Falar de Els Venture Capital é uma paixão nossa, né? Agora, principalmente depois que a gente começou a tracionar esse negócio e trazer uma startup tão importante do nosso portfólio que está abrindo um mercado aí de compliance relevante. Acho que vai fazer toda a diferença. Já faz para nós, no nosso dia a dia, faz a gente rever muitas coisas dentro da Els, de fato, e com certeza vai fazer a diferença para todos que estão em casa nos assistindo. Excelente. E quem é essa startup, né? Quem são os empreendedores que estão aqui na minha frente, que desenvolveram, então, uma plataforma para fazer a gestão de conformidade da sua empresa? Nada mais, nada menos que Briven Law. Briven Law foi fundada por Maria Luísa e Hudson. Meus queridos, por favor, contem um pouco sobre a jornada de vocês, como surgiu essa ideia de criar uma plataforma para fazer a gestão de conformidade de empresas, como vocês se conheceram, contem um pouco da história, aproveitem, se apresentem, fiquem absolutamente à vontade. Perfeito. Então, meu nome é Maria Luísa, né, como você apresentou, eu sou a CEO da Briven Law. E a ideia surgiu em 2019, né? Nós não tínhamos nem nos formado. Né? Isso. Bem aquela história ali de estudantes que estão próximo da formação. E aí a gente tinha essa gana de inovar na área jurídica, porque a gente estava fadado a ser concurseiro ou a ser advogado. E aí o professor professor Fabrício Bittencourt, que é o nosso mentor, foi o meu orientador de mestrado. Ele criou um grupo que se chamava Mind the Gap, né? E o objetivo desse grupo era ver problemas na área jurídica e trazer uma solução. Claro, uma solução, né, na época poderia ser automatizada, poderia ser processual, não importa, esse era o objetivo. Me formei, o Hudson falou assim, vamos ser minha sócia no escritório de advocacia, vamos ser advogado startup. Ele falou pra mim. Falei, beleza, vamos lá. Eu não sabia nem o que era startup na época, sabe, né? Hoje sou startupeira, mas na época eu não sabia o que era uma startup. Ele que me apresentou o mundo da startup, foi o Hudson. Ele que foi o culpado. Ele que foi o culpado de eu estar nessa loucura. A Maria Luísa estaria fadada ao doutorado e à aula em academia se não fosse por ele. Eu estaria agora terminando o doutorado. Agradeço a ele. Obrigada, Hudson. E aí fui para o mestrado e numa linha que se chamava Inovação em Direito. E aí fiz essa proposta para o meu professor, que é assim, vamos buscar empresas, é bom a gente ir para o mercado entender, porque o jurista não tem essa gama de ir para o mercado, entender realmente qual é o... Isso é uma coisa muito do administrador, talvez do contador, mas o jurista não tem. O jurista é muito academicista e para ele quer resolver a questão do tribunal. Fora disso, ele não tem essa pegada. E aí eu falei assim, não, eu vou estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, e vou pensar numa solução que melhore, que ensine o empresário a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E nasceu ali o meu estudo.
Então, eu estudei 5 startups que na época eram incubadas lá na incubadora da UEPG, né? Meu mestrado é na UEPG. E nisso eu fui apresentado a um a um engenheiro de produção. E ele me ensinou a metodologia processual e procedimental. Inclusive, um dos motivos do Thales gostar muito é porque ele é engenheiro de produção. Aí quando ele falou, eu sou engenheiro de produção, eu falei assim, então você vai gostar da ferramenta, porque foi feita por um de vocês, que é o Lucas. E aí o Lucas me ensinou esse mundo de processo, aí eu falei assim, olha, as empresas, o compliance precisa disso. Porque a metodologia de compliance, ela é muito, assim, tradicional, assim, e é muito assim, um passo a passo, pilar, você vai fazer isso, e é muito manual. Procedimental mesmo, isso, né? Eu vou fazer várias perguntas, mas não existe uma visualização disso. Uma visualização desse processo, uma avaliação de evolução dele. E aí, dentro da dissertação, eu construí esta metodologia de avaliação de conformidade. E aí, esta metodologia, ela foi, ela foi registrada porque foi para a Biblioteca Central, defendi 2 artigos, né, numa revista 2, e publiquei a dissertação. E aí, depois, ela virou um código, que hoje é a plataforma Brive Law, que é registrada, e ela evoluiu, né? Então, antes ela fazia só essa primeira parte que a gente vai mostrar ali, que é só fazer uma análise de não conformidade, apontar os erros e trazer um gerenciamento. Agora ela tem mais de 7 funcionalidades, todas voltadas para a área do compliance e da automação e compliance. E o Hudson, né, conta aí como é que a gente virou de escritório de advocacia a uma startup de tecnologia, Hudson. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Falando a frase Santiago, é muito bom estar entre amigos nessa meditação. E boa noite para você que está nos assistindo. Então, vou voltar um pouquinho mais na história, que eu lembro da nossa primeira conversa no evento aqui em Curitiba, que era a BD Coast. E nós começamos a conversar e foi ali que eu descobri que ela queria trabalhar com alguma coisa de aplicativo. E eu já estava envolvido no mundo das startups lá em Ponta Grossa. Então, no ecossistema de inovação, eu já tinha aprendido que era isso. E também fazendo um agradecimento a mais uma das pessoas que nos ajudou. O professor João Irineu foi meu orientador no meu TCC. Eu falei, professor, eu quero lidar com inovação, eu quero lidar com investimento. Eu queria ser uma pessoa rica. Eu falei que ele ter independência financeira. Eu sou bem curto e direto. Quem quer ser um milionário? Fazem isso, assim. E nessas palavras de inspiração, ele olhou para mim, Hudson, já ouviu falar sobre investimento anjo? Não, professor. Então, está aqui o livro. Então, eu dediquei o resto dos meus 2 anos na universidade a estudar a estrutura jurídica de uma startup e investimento anjo. Então, isso foi algo que, quando eu conversei com a Marinha lá no 5º ano, posteriormente, a gente viu que tinha uma liga muito grande, porque a gente via que os escritórios, eles estavam indo para sempre penal e tributário, que era a bola da vez, família, que eram coisas mais seguras. Falei, Maria, não tem nenhum escritório focado em inovação em Ponta Grossa. Vamos fazer isso. Aí no dia... E até hoje não tem. Até hoje não tem. E no dia 23/9 de 2020, nós mudamos... Eu tenho essa memória. Nós mudamos pivotamos a ideia de escritório de advocacia para uma startup de escalaria com relação ao produto de LGPD. Primeira coisa que a Maria falou, vamos fazer o nosso escritório virar uma startup? Eu falei, é possível. Não temos como fazer do jeito que está, né? E que eu fui apresentando mais no CC, a gente conversou sobre escalabilidade, que precisava fazer uma startup. E aí nós chegamos no veredito que era através do que ela estava estudando no mestrado. Então, a partir... Eu estava fazendo o protótipo da metodologia. E nisso também, nós vimos uma oportunidade de investimento. A Brive Law teve um investimento anjo na sua fase de prototipação. Que legal. Que massa. Então, a partir disso, foi algo muito novo. Que foi o orientador de mestrado. Isso. E por coincidência, o Fabrício, que foi nosso investidor, orientador de mestrado da Maria, também foi minha banca de TCC. Então, ele já confiava na gente pela expertise que a gente trazia desde muito tempo antes de criar a startup. E isso eu acho que é uma história muito bonita. A gente nunca chegou a contar isso para o público. Verdade. Que é dentro da academia, então a junção do Mind Gap com a orientação e os nossos trabalhos acadêmicos. E a ciência, né? A gente não pode tirar isso. Exatamente. Aí tem cientificidade dentro da nossa plataforma. Que dá mais solidez para o nosso produto. Sim. Então, nós conseguimos esse investimento de maneira muito rápida, para nós alavancarmos todas as mudanças
que o nosso escritório de advocacia digital faria para uma startup de fato que poderia escalar. E nisso, uma coisa que veio à tona por intervenção divina ou por recompensa dos nossos esforços, nós passamos no edital do Sebrae para representar o Sul lá em Lisboa, no Web Summit em Lisboa. Então a gente foi em 2022, eram 60 empresas, acho que tinha mais de 5.000 candidatos. Na época nós passamos, não lembro qual foi a colocação, acho que era 25, 26, mas das 60, nós éramos a única que estava em fase de prototipação. Todas as outras já estavam em faturamento. Sim. Então, nós vimos um reconhecimento muito grande. Não é um devaneio de nenhum acadêmico de direito que não entenda das coisas. É uma empresa consolidada no modelo startup e que vinha muito do mercado europeu. Então, nós apresentamos a Briven Law em solo europeu, vimos a necessidade não apenas da LGPD, o nosso olhar se expandiu também Para compliance. no geral. Então, o Faz muito ESG... mais sentido, né? Sim, no dia que a Exato. gente foi, que a gente ganhou um stand, né? As startups selecionadas ganhavam um stand para se apresentar para o mundo, digamos assim. E claro, o Brasil, ele era muito visto ali, era bem engraçado. O setor, era a embaixada brasileira era a maior que tinha. Ela Tirando os portugueses, era a Sim, segunda maior delegação. tinha muita visibilidade. Então, e os brasileiros se ajudavam lá. Então, a gente acabou vendo muito o mercado brasileiro. É engraçado, a gente foi entender o mercado brasileiro lá. Porque ia muito empresário brasileiro lá e eles traziam pra gente. Eles falavam assim, olha, essa tecnologia seria muito boa vocês expandirem para outros frameworks que não seja só LGPD. E começar a trabalhar com outras conformidades de compliance, porque a gente precisa de uma gestão de compliance, né? O departamento precisa, não é só LGPD. Na época, o tema LGPD estava no hype, mas quando a gente fala de conformidade legal, não é só a LGPD, que era uma conformidade que os setores tinham que gerenciar. E aí que teve essa ideia de expandir e não ficar uma plataforma só segmentada para aquilo. Bem legal. E nós vimos também a questão da maturidade do mercado. No Brasil, ele vai acontecendo um pouquinho depois do que no resto do mundo. Então, nesse evento, teve muitos frutos. Então, que não terminou apenas no evento. O evento durou uns 7 dias. Eu e a Maria, a gente ficou 28 dias lá na Europa, porque depois dele nós conseguimos conexões em Dublin, e foi muito engraçado. Na verdade, foi na Irlanda do Norte, foi em Belfast. Isso, foi em Belfast, isso. Belfast, isso, Belfast. E era engraçado porque no aeroporto, o cara da cafeteira perguntou o que nós estávamos fazendo ali, e a gente explicou um pouco do produto, o cara pegou na minha mão e falou, nós precisamos disso aqui, pelo amor de Deus, venham. Então foi algo que a gente viu, tem mercado e isso vai chegar no Brasil em algum momento. E a gente tá vendo que tá cada vez mais chegando a esse ponto de mercado. Sim. Então da Irlanda do Norte, e daí nós fomos para a Alemanha, né, Maria? Isso. A gente conseguiu também uma ponte para lá, de uma possível abertura de alguma coisa na Briven Law na Alemanha. Então a gente viu, tem mercado aqui e nós precisamos trazer isso de volta para o Brasil de uma maneira disruptiva e que faça sentido com a realidade do mercado brasileiro. Então foi aí que surgiu toda a ideia da Briven Law. Muito bom, muito bom. E esse assunto, compliance, hoje é dentro de um tema maior de ESG, o G da governança. Sim. A ferramenta de vocês entra como uma luva, né, para ajudar a estruturar a parte da governança nas companhias, né? Isso faz todo sentido. Acho que não só o G, né? O E também, de certa forma, que é o S, né? Do social, porque tem a educação das pessoas, como os processos de equidade, por exemplo, estão equilibrados dentro da empresa, questões de assédio, canal de denúncias, então isso fala de treinamento e canal de denúncia, principalmente. pega muita parte do social também, né? Então, estão linkados com 2 dos 3 pilares muito nitidamente, né? Acho que isso é sensacional. Não, e eu tenho um exemplo também, né, nessa parte de comercial da coisa. Eu fui na AgroLeite, esse tempo atrás, e eu fui conversar com fazendas, empresas fertilizantes, e eles tinham pessoas de ESG no estande para conversar conosco. Então eu fui conversar e eu achei assim, como é algo meio venda de commodity, uma parte mais de ambiental,
é o item do ESG, que é Environment, e a parte do clima, que eles vão focar mais. Negativo. Quase todas as empresas que eu conversei que tinham um responsável de ESG e compliance é na parte social. Eu tenho que ver se os meus fornecedores não têm trabalho infantil ou trabalho escravo dentro da empresa. E é uma realidade, às vezes, que... Isso é uma preocupação. É uma preocupação muito grande. É uma realidade que, por exemplo, nos grandes centros não é algo tão visto porque tem bastante fiscalização. Mas o resto do Brasil, que traz toda essa economia para nós, ele faz parte dessa cadeia de produção. Então, é lá onde estão os problemas, onde quase ninguém vê. E é ali onde tem que se justificar a questão do impacto social. Perfeito. É algo muito bom. Perfeito. Um último ponto, mas eu lembro de quando eu trabalhei com transporte rodoviário de carga, e eles atendiam as grandes indústrias brasileiras, Nestlé, Natura, Boticário, enfim. Esses clientes das transportadoras, eles exigem dos prestadores de serviço, de modo geral, de toda a cadeia de suprimento, Sim. processos ESG bem estabelecidos, com rastreabilidade disso para ter controle. Então, se você não tiver as políticas bem postas, você não pode atender um cliente desse tamanho, que pode te gerar um faturamento expressivo. Né? Faz essa virada de chave. Exato, às vezes é só virada de chave. Então, cada vez mais esse tema tem vindo à tona. Agora com o G20 acontecendo no Brasil também, então isso aflora bastante, os olhos estão para cá. Há muito tempo a gente já é considerado o pulmão do mundo por causa da Amazônia, então cada detalhe desse vai trazendo os olhos para cá e a gente cuidar de todos os aspectos, não só o ambiental, né, mas todos esses aspectos. É o que vai fazer eles se entrelaçam, né? Porque, veja bem, se eu não tiver... Quem que vai auditorar, aí entra a governança, para ver se realmente as árvores estão sendo de fato cultivadas, se realmente não está tendo desmatamento, né? Se você não tiver o controle de fraude disso... Até o mercado de carbono. Se você não tiver um controle disso, como que você vai garantir que aquela moeda realmente é real? Então, a governança, ela conversa com o ambiental, né? Ele é um tema que se entrelaça hoje. E vai muito além da lei, né? Não é a lei mais. Começou com um movimento legal. Isso. Mas hoje é um movimento corporativo, é um movimento empresarial, né? A gente olha para a ESG hoje... Não como uma hypezinha do momento, mas é um negócio, efetivamente é um negócio. Para o meu negócio prosperar, para o meu negócio crescer, eu preciso estar em conformidade com o ESG, né? Então, hoje para eu conseguir um financiamento internacional a juro mais baixo, eu preciso ter conformidade com o ESG. Tem que ter um selo, uma certificação ali, um reconhecimento, senão não libera. E aí entra esse trabalho que vocês fazem, gera essa segurança para esse lado da cadeia, né? Então, eu posso, como você falou da moeda, né? Uma moeda que mostra que eu tenho crédito de carbono lá e tal. Tá, mas cadê essa floresta? Exato. Quanto de carbono está sendo sequestrado? E o que você está fazendo com esse... Cadê a documentação disso? Isso está registrado em que órgão internacional? Né? Qual é o rastreador desse negócio todo? Então, vocês outra trazem coisa que eu tenho visto também nesse nosso tempo de atuação não é apenas com moeda de troca, mas o profissionalismo da empresa. Você quer contratos mais robustos, maiores, então você vai ter que ser levado a sério. Como que você é levado a sério? Você tendo uma estrutura que justifique você fechar esse contrato. Então é algo que dá muita diferença de você conversar numa mesa com uma grande corporação, sendo que ela já começou a avaliar os fornecedores a partir de um compliance meio estabelecido. Então é um diferencial muito grande. Avaliação de riscos. A gente está falando de governança pura. Sim. Governança pura. Sim. É o divisor aí de quem são os meninos e quem são os homens no jogo. É isso mesmo. Muito bem. Turma, vamos lá. Quais são os principais desafios que vocês enxergam hoje que as empresas enfrentam ao implantar essa governança, esse compliance? E especialmente uma coisa que me perguntam, né? Automação na implantação de compliance, como é que é isso? Conta um pouco disso. Então, eu vendo isso junto com a Maria, eu acredito que são três bases para responder. Primeiro, processos manuais. Depois, o erro humano. E em terceiro lugar, nós temos a empresa estar na mesma página.
processos manuais. Geralmente, de modo tradicional de se ver o compliance, primeiro que ele é difícil de se entender, demora tempo e ele custa mais caro. O trabalho do seu... É bem mais horas. Exato. Do seu adequador, quanto da sua equipe de entender o que você faz, são dobrados e multiplicados. De uma maneira automatizada, você consegue fazer isso mais visual, em menos tempo, e a tua equipe ela fica menos presa em resolver problemas e mais tempo em ser produtiva. Na questão de erro humano, se você não deixa algo transparente para todas as partes da sua empresa, você não vai conseguir evitar alguns erros. Que depois o trabalhador vai falar, não, mas era culpa da empresa que não me deu tal treinamento. E na verdade ele teve, só que não prestou atenção. Então você tem uma ferramenta que ajude nisso, para você esclarecer tudo e capacitar seus funcionários, também é algo muito bom. E em terceiro lugar, é você colocar todos na mesma página, desde o CEO até o show de fábrica, eles têm que saber o que eles estão fazendo. Porque o erro maior, o erro humano, ele pode vir não só do pessoal do marketing que lida com produção de dados. Pode ser com a caixa que coleta de uma maneira errada. Então tem vários tipos de erros, tem vários tipos de problemas, a questão do assédio que o Santiago comentou antes. Não é o CEO, às vezes é o CEO sim, mas não é apenas o CEO que pode cometer esses erros. É uma pessoa às vezes até do próprio RH, sim, que comete alguns assédios ou algo do tipo, e como é que você vigia o vigilante, sem uma automatização ou algo que legitime a segurança para os outros funcionários. Uma outra coisa que a gente percebe muito na prática, né, agora, independente de ferramenta ou não, de dificuldade do compliance, os setores pouco se comunicam. Existem muitos processos, assim, parece assim, isso a gente viu, não foi em nenhuma nem duas empresas que a gente atendeu. Cada setor é uma ilha, né? E aí, isso como processo normal, tá? Esquece compliance, qualquer processo operacional. Às vezes um setor tem uma melhoria que o outro poderia usar e ele nem sabe. Agora, pensa nisso quando precisa fazer o padrão de conformidade legal. Como que eu gerencio isso? Numa planilha de Excel, que todo mundo tem acesso, que todo mundo pode mudar, que não tem rastreabilidade, eu não sei quem que mexeu ali, quem que não mexeu. Que mais? Num relatório que eu emita de forma manual, que eu apresente uma documentação e um documento, um contrato de 50, 80 páginas, que entendeu? Ninguém lê. Essa é a realidade sem uma agilidade, sem uma gestão ágil, sem uma automação, sem ferramentas que façam os setores se visualizarem, se entenderem, né? Então, imagine às vezes a empresa nem tem compliance, né? Ela tem um jurídico que é responsável por fazer tudo, né? Essa, às vezes, é a realidade do mercado. E aí, esse jurídico tem que dar conta tanto das demandas contratuais, das demandas processuais, e aí tem que dar conta das preventivas, né? Tipo, nossa, eu descobri que tem um assédio, eu tenho que planejar uma palestra com a RH, porque senão eu vou ser processado. Aí é meio que um apagar fogo. O advogado bombeiro. O advogado bombeiro, essa é a realidade. Agora, imagine isso sem você ter onde olhar, o que fazer, como fazer, sem ter uma orientação, né? Essa é a entrega aqui, uma metodologia ágil, né? Junto com uma tecnologia, né, te coloca. É isso que a plataforma Breathing Law traz. Então, eu consigo orientar o que fazer e como fazer e onde está aquilo. Onde que está a minha área de incidente, onde está o meu gargalo, onde eu tenho que melhorar, onde que eu tenho que fazer um planejamento de cultura, onde que eu tenho que fazer um treinamento, onde que eu tenho que construir uma política, e isso fica gerenciado em um só lugar, né? E aí todos aqueles gargalos que o Hudson falou, por exemplo, o desafio do braço, né? De eu entrevistar um departamento inteiro para entender o que está acontecendo. Dentro da tecnologia, eu gasto bem menos horas. Então, eu tenho produtividade. Então, o setor jurídico, o setor de compliance, ele consegue pensar em coisas mais estratégicas. Sim. Não só na questão de ficar registrando ali para depois analisar aquele dado. Ele já consegue ter isso em um só lugar. Então, isso é entrega muito mais valor. E também, Maria, tem o efeito colateral disso daí. Porque para você que é consultor ou está no jurídico de uma empresa,
um dos maiores problemas que tem se deu alguma coisa errada na parte da adequação, a culpa é sempre no jurídico do compliance. Então, com uma ferramenta centralizada e dando nome aos bois, você sabe a parte de onde o processo parou e você consegue demonstrar isso. Ó, eu, como jurídico, eu fiz o que tinha que ser feito. Foi o pessoal do TI que não me deu o documento na hora exata. Então, foi o pessoal do marketing que não me respondeu um questionário. Você traz rastreabilidade para o processo. Exato, para não ficar... A Maria falou que todo mundo fica numa ilha e os processos são de maneira independente. Então, o jurídico também está na ilha dele. Se acontecer alguma coisa, é só ele que responde, ninguém enxerga em volta. Agora, quando você consegue colocar uma ferramenta que diz aonde está o processo e que ele é colaborativo... E dá prazo para o pessoal fazer aquilo que foi designado... Você vira a chave. E tem um ponto aí que eu acabei de pensar. Justamente, e isso é absolutamente comum, as empresas serem silos de conhecimento que não se comunicam, né? Absolutamente comum em qualquer área, não é só no jurídico, em qualquer empresa é assim. E a hora que você coloca essa ferramenta, você ajuda a empresa como um todo a se comunicar de maneira mais fluida, porque você traz visibilidade para os processos de cada um desses silos. Então, assim, vai muito além da implantação da conformidade, vai para um método mesmo que ajuda a empresa a se conectar como um órgão único. Né? Cada uma do seu vai ter um braço, vai ter outro braço, uma perna, o cérebro e tal, mas você consegue, para a gestão, isso é espetacular. Porque você estratégico. Super estratégico. É extremamente estratégico. É absolutamente longe de ser apenas cumprir com a lei, Exato. Mas você traz uma importância para isso, para a corporação e para a alta liderança, principalmente, para você conseguir dar o caminho para a corporação. A gente fala dessa maneira que a gente entra na cultura da empresa. Exato. Então não adianta nada se ter um processo de compliance ele é morto. Então isso aí vai ser apenas um greenwatch, como nós vamos falar, e isso não reflete na realidade. Então vai ficar o compliance como uma estátua bonita dentro da tua empresa. Não, isso aí tem que fazer parte do dia a dia de cada setor. Senão você não consegue obter o resultado que você planejou lá. E novamente, daí a culpa vai cair aonde? Apenas no compliance, e não no pessoal que deveria criar essa cultura dentro da empresa. A ideia é que se torne regenerativo. Exato. A hora que vai doer se essa empresa quiser tirar uma ISO. Essa é a verdade. Daí ele vai fazer todo aquele processo da auditoria. E corrida que ele precisa para um mês ele quer fazer. Pois é, aí você leva um ano geralmente para fazer e parece que dá tempo, mas nunca dá tempo. Você vai precisar contratar uma assessoria para te ajudar, te preparar para isso. Vai gastar muita grana. É caro. Sim. É caro. Já tive em processo de ISO. É caro, independente de qual você vai fazer. E se você não tivesse esses processos bem definidos antes, vai ficar mais caro ainda. Né? Você não tem como não passar por esse processo de contratação antes, então isso é bem importante, mas você pode baratear ele se você adiantar a sua preparação da empresa, os processos dela, para elas estarem em conformidade com todas as normas de qualidade, independente do selo. Que daí depois o selo é só uma consequência. É consequência do seu histórico. É a atestação. Ele certifica aquilo que já existe, que já está ali. Exatamente. O mesmo vale para selo B, né? Então, eu não me recordo qual que foi a companhia que não era selo B e tirou selo B agora. Não é uma empresa grande, né? Mas que ela fabrica produtos sob demanda de produtos de couro, enfim, mochilas, enfim. Então imagine uma empresa média, uma empresa apesar de ser do mercado de moda, mas que nem se compara com a Reserva, por exemplo, que acho que é o melhor exemplo, um dos melhores exemplos de selo B que a gente tem no Brasil hoje. Eles conseguiram tirar um selo B. Então imagine quanto tempo de processos eles têm já bem desenvolvidos, rastreabilidade da produção, de que o couro não tem nenhum tipo de maltrato aos animais e que o modelo de produção deles também não usa de trabalho escravo, enfim. Que é o que a Patagônia já vem há muito tempo em termos de moda, eles conseguiram fazer isso de uma maneira mais simples, digamos assim, sem ter todo esse poderio financeiro de pessoas, de subsídios, e eles conseguiram chegar lá. Então essa prova de que, entre muitas aspas, né, qualquer um pode chegar lá desde que se prepare e invista corretamente os esforços em governança, em processos bem desenhados, enfim. Isso aí.
Maria, as legislações mudam a cada dia, né? O Brasil é uma fábrica de legislação. Como você consegue, numa plataforma como a que vocês têm, lidar com essas mudanças de regulamentações a todo momento? Como é que vocês lidam com isso? Na Alemanha deve ser bem fácil, né? Mas aqui no Brasil, na vida real, como é que funciona? Então, como a gente falou lá no início, a gente nasceu em LGPD, mas a gente viu que o mercado, justamente porque o mercado brasileiro ele é essa loucura, ele precisa de atualizações de outras normas. Então, o nosso compromisso é atualizar o departamento de compliance com essas normas. Como? A gente constrói frameworks processuais, procedimentais, que sempre tem um espelho à lei, né? Então, hoje nós temos dentro da plataforma, né, ali como a gente está mostrando na tela, a gente tem legislação de compliance como COSO e SOX, que já está registrada. A gente tem a lei anticorrupção brasileira, temos a LGPD, temos os frameworks de SG, GRI, SASB, PLD, FT, temos. E também fazemos personalizado, né, para regulamentações específicas dos setores. Então, por exemplo, existem alguns setores brasileiros que têm padronização normativa específica para eles. Às vezes uma associação... O setor bancário tem, por exemplo, o Bacen, a CVM, que tem lá direto. A gente tem um fluxo só das normas do Bacen, por exemplo, disponível. Isso é atualizado, né? Não adianta a gente só deixar ali aquele framework sempre sem uma atualização de portaria e tal. A própria LGPD, o pessoal fala bastante, acha que ela não está rodando, mas a NPD lança portaria direto. Direto tem uma atualização da LGPD, tem alguma orientação que a gente tem que mudar ali dentro do fluxo, dentro do padrão de não conformidade, dentro da orientação de ação, e ele fica disponível. Aí o usuário da ferramenta pode escolher o fluxo, né, já disponível, usar, ele pode copiar, ele tem lá um botão que ele copia para a empresa dele, né, tá ali o padrão disponível. Ele pode reaproveitar nosso banco de dados, né? Só que para ele, né? Ou ele pode ele mesmo atualizar. Então ele tem eu quero eu mesmo registrar, fazer o meu registro, fazer o meu formulário. Quero reaproveitar o que a plataforma tem, mas eu também tenho os meus processos aqui. Ele também consegue construir do zero um padrão dele. Então, a gente sempre trabalhou com não perder, né, aquilo que o mercado instrui, mas também não perder a personalização. A identidade da empresa. A identidade, né, da empresa. Perfeito. Porque, às vezes, aquilo que é incomparativo com o mercado gera mais impacto no seu modelo de negócio, às vezes, para você, empresa, não vale. Aí isso pode mudar um pouco a forma que você vai tratar o processo, a forma que você vai estruturar uma ação, e a gente não ignora isso, né? Então, até vou mostrar um pouco aqui como é que funciona, né? Então, como vocês podem ver a tela aqui, né, é um exemplo, depois eu vou mostrar ela rodando. Aqui, aqui estariam os formulários padrões. Então, aqui como tem mapeamento de processo para LGPD, ali tem tipo de dados pessoais, dados sensíveis, mas a gente tem nesse mesmo fluxo um formulário para PLD, outro formulário para SG, outro formulário para fraude, outro formulário para lei anticorrupção e assim vai. A pessoa clica nesse formulário e daí ela tem acesso às perguntas que traz o cenário em que ela está atualmente, no sentido procedimental. Então, eu quero entender o quão fora da realidade eu estou em relação ao GRI, que é um protocolo, por exemplo, quero tirar a certificação B, o GRI é um protocolo bem interessante para ser seguido. Então, eu quero tirar essa certificação, não sei, eu quero me preparar, né? Então, ele vai responder essas perguntas. Nesse aqui, a gente fez 33 perguntas, cada um trabalha com um tema material específico do protocolo GRI, mas, por exemplo, quando a gente fala de LGPD, cada um traz um capítulo da lei. Quando a gente fala de anticorrupção, traz um pedaço de processo que a lei pede. Então, depende muito da norma, né, e o que a empresa precisa. A SOX ela já tem um outro padrão de análise, né? Mas, enfim, aí o que ele vai fazer? Ele vai responder essas perguntas, né? Vocês decuparam a lei em processos e trouxeram isso para um formulário, para simplificar a vida do... Para simplificar, exatamente. E não apenas a lei, é bom frisar que, às vezes, as empresas elas têm alguns fornecedores que já têm vários requisitos. Uhum. Então, a gente consegue também personalizar para tais tipos de requisitos para ela entrar de maneira mais fácil. Por exemplo,
eu vi uma possibilidade de fazer isso com uma empresa que vende cevada e compra cevada. Então, eles já estipularam uma regra, como se fosse uma lei interna da empresa, só vamos comprar de fornecedores que seguirem esses padrões. É verdade. Então, nós conseguimos personalizar, porque o compliance, o ESG, ele é muito amplo para nós restringirmos e vendermos em uma forma. Então, nós fazemos isso de uma maneira em que não apenas a lei, mas exigências do mercado, elas consigam ser quantificadas e colocadas na nossa própria calculadora, onde respondendo esses padrões, você já consegue ter uma métrica. Então, geralmente tem pessoas que estão assistindo a gente que tem essa dificuldade, mas o que eu preciso não é necessariamente a lei, é uma exigência de um fornecedor. E do o mercado. varejo têxtil tem, né? Tem a BVTEX, que é a associação deles, e eles têm os próprios regulamentos para auditar o fornecedor. E não é lei. E a gente está falando de um mercado que tem um risco muito grande de trabalho análogo à escravidão. Sim. Então, a gente teve todo um setor que se organizou, né, até como associação, para se regular e eles tratarem os riscos deles, né? Então, às vezes, não é a lei do Estado, digamos assim, mas é o regulamento como o setor e assim vai. Então, aí aqui ele vai passando, né? Envia, né? Ele terminou todas as perguntas e aí, conforme ele responde, ele traz esse pequeno relatório. Então, esse relatório, o que ele aponta? Ele aponta a não conformidade ou nível de maturidade, ou seja, aquilo que falta para você estar, qual que é o seu gargalo daquele processo em relação àquele regulamento, que você, né, basicamente falou assim, você está errado em relação a isso, ele dá um alerta do erro. E ele traz uma pontuação, né? Esse 5 é uma pontuação de impacto, digamos assim. Quanto maior essa pontuação, mais fora da realidade você está. Mais melhoramento de processo você tem. E ali é o número de lacunas, onde que você precisa resolver. E ele tem essa métrica, né? E ele traz, né, aqui nesse relatório, aquilo que a gente fala deixa eu mostrar aqui, a distribuição por grau de risco, né? Então, ele traz ali, 36% do seu processo, ele está em nível altíssimo. Né? Ele já aponta qual que é a porcentagem dos problemas altíssimos, né? E aí, quantos que é de baixo e tal. E traz, a partir disso, um Pareto, né? E aí, para quem não conhece o Pareto, é aquela regra do 80-20, né? Às vezes, 20% dos seus problemas resolve 80%, né, do seu processo como um todo. Então, aqui, por exemplo, os de risco médio são os que, em conjunto, mais interferem na pontuação total. Então, às vezes, a gente consegue... beleza, eles não geram em si tanto impacto, mas o conjunto deles gera na minha empresa. Então, eu vou tratar eles primeiro. Aqui já te dá um direcionamento. Comece por aqui. Isso. Porque, às vezes, você olha assim, nossa, 5, eu tenho que resolver isso agora. Não. Às vezes, o acúmulo de pequenas coisas é muito mais problemático para a tua operação como um todo do que aquele risco que ele é um sim, ele é de impacto alto, mas ele está sozinho ali, né? Você vai priorizar? Vai, mas às vezes como um processo é melhor você tratar esses daqui. Então ele é estratégico, né? Então você vai ter essa estratégia. E o legal é que na prática ele vai ter a questão da priorização. Então, numa consultoria tradicional, você não tem isso. Então, a inovação está literalmente de você organizar isso de maneira que não apenas o conhecimento esteja desse lado da mesa, com o consultor. Que o contratante ele tem que confiar no meu conhecimento e que eu vou fazer tudo que tem que ser feito. Ele confia nisso. E se der algum problema, beleza, me chama e paga mais 50 mil e eu pago isso. Era assim. Se quiser me contratar. Se quiser um processo também eu faço. Também faço. Era assim que o mercado da LGPD foi queimado. Porque eram cobrados rios de dinheiro. E queimou bastante. E queimou bastante para nós entrarmos. Que a pessoa que estava contratando não sabia o que tinha que ser feito. Mas com a ferramenta a gente conseguia mostrar todas as lacunas. E isso é algo que, ao meu ver, é um... Empodera a empresa e democratiza o conhecimento. A gente mostra o bolo e mostra como fazer o bolo junto. Isso que é a disrupção que o mercado não mostra. E com velocidade. Uma reunião dessa demoraria, para responder todo o questionário, uma consultoria normal, uma semana, talvez duas. Não, para a gente chegar nesse relatório, pode ser que demorasse 3 meses.
Até você. Tranquilo, Para chegar num relatório igual esse. Isso a gente faz com as perguntas, o sistema já gera e realmente em 5 minutos você já tem seu resultado. Não, e como um curioso de GRI é muito específico, né? Exato. Poucas consultorias que fazem e cobram muito mais do que esses 50 mil que o Hudson falou. Então, a gente ter isso aqui de maneira acessível não é só democratizar o acesso ao relatório, mas a democratizar a importância do compliance, a importância da conformidade. Então, a gente dá um passo, eu diria, além em termos de cultura empresarial, pensando que 90% do cenário aí do mercado brasileiro não é uma big company, né? A gente está falando aqui de 64 milhões de CNPJs ativos atualmente no Brasil e não vai chegar a 1 milhão de empresas que têm estrutura para pensar em compliance. Então, como que eu atinjo a grande maioria? Assim, com simplicidade. Então, isso para mim é fantástico. Tem uma pergunta aqui no chat do Fabiano Marchiorato. Quais são as maiores dificuldades que vocês enxergam na implantação e implementação do compliance em escritórios de advocacia? Bem específico. Olha, a gente implementou em um escritório, tá? Já. Um só. A gente tem um case. Ótimo. E eu não diria que seria dificuldade, assim. Mas como o escritório não se vê como uma empresa, então ele não tem processo e procedimento. Então você meio que tem que criar um processo, um procedimento normal para depois implementar o compliance. Então às vezes o problema não é compliance, é gestão mesmo, é governança, é o que vocês resolvem, por exemplo. Às vezes eu viria com vocês para depois vir com a gente. Exato. Primeiro vocês resolvem uma dor e depois a Vermelho ajudaria na parte de compliance, porque ele é muito mais atrás, ele é atrás de governança, ele é gestão. Exato. Essa é a maior dificuldade, é a gestão básica, assim. E eu nem diria que isso é apenas em escritórios de advocacia, né? Isso é em todo o mercado. Tudo que for de serviço é isso. É isso, é essa loucura. O pessoal não enxerga que a empresa é uma sequência de processos estruturados e o pessoal vai fazendo de qualquer jeito, vai intuitivamente. O Brasil é um país de empreendedores de ocasião e não empreendedores de... Oportunidade. Né, Exatamente. Não nasceram e estudaram e decidiram, agora vou empreender. Não, é por necessidade mesmo, ocasião. Perdi o emprego, tenho uma graninha guardada, vou abrir uma empresa. E começo a fazer a minha empresa, mas não estruturo processos. Não tem um estudo, como é que... Quais são os setores que eu preciso ter dentro de uma empresa, por exemplo, que vai fabricar copo? O cara começa a fazer copo porque ele é vidraceiro. Né? Sei lá se é vidraceiro o nome que chama, mas o cara sabe lidar com vidro, soprar vidro, não sei o quê, ele abre uma cristaleria. Mas ele não pensa que ele precisa ter lá uma série de processos, procedimentos de segurança, de como... Padrões básicos de qualidade. Exato, para poder entregar os copos, né, com... Iguais, minimamente parecidos, né? E isso serve para qualquer empresa. E realmente isso está lá num pilar muito anterior à governança. Sim. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro, eu acho que uma coisa que tira um pouco do padrão da nossa qualidade de maneira inconsciente, não que eu vou parar de comprar, mas é outlet, por exemplo. Porque por que o outlet existe? Porque ele teve uma falha na produção. E aí, para você não perder essa falha, você barateia e vende isso. Então, a cultura da outlet vem muito do eu aceito qualquer coisa desde que isso seja mais barato. Então, se eu posso ter... um exemplo agora que abriu até em Campo Largo aqui, né? Então, se eu posso ter um produto da Tome lá por 40% menos, eu vou ter. Não, mas tem um defeito e tal. Não, mas às vezes o defeito é imperceptível. Mas não interessa, ele não passou nos padrões de qualidade. A gente está aceitando, né? Não, mas tudo bem, tem uma falhinha, tudo bem, tem isso, tudo bem, tem aquilo. Como eu falei, não vou parar de comprar. Mas a lógica inconsciente é essa, né? De que, ok, tudo bem, tem uma falha, ok, tudo bem acontecer. E é muito comum a gente ouvir isso. É compensado de alguma forma. Exato. E a gente que está muito envolvido em startup, é muito comum você ver, não, primeiro faz e depois corrige. Lá na frente a gente vê. Vamos conduzir. Então isso também vai trazendo errado. Quando a gente vai para o cenário da advocacia,
Um ponto que eu acho que é importante a gente lembrar, e para o advogado, é que não é porque sua profissão é constitucionalizada que você não é uma empresa. A partir do momento que você abre uma pessoa jurídica, você é uma empresa. Ponto. Você é uma empresa que tem uma profissão constitucionalizada, mas a empresa é empresa. Ela vai ter que gerar caixa, vai ter que pagar funcionário. Tem que dar lucro do mesmo jeito. Tem que dar lucro do mesmo jeito. Emite nota, tudo não, igualzinho. e o pior, acho que a parte ali que impacta na controladoria jurídica, que obviamente tinha que ser o Fabiano Mercarato para fazer uma pergunta desse nível de inteligência, o prazo é a coisa mais importante que o advogado aprende na faculdade. Né? A gente está falando que se você não cumprir um prazo, você perde o processo. E dependendo do processo, você está falando de perder centenas de milhares ou de milhões de reais. Então, o compliance ele é necessário. Só que o advogado não entende, muitas vezes também pelo ego, de tipo, não, mas eu sou advogado. Eu não ia falar isso, mas o Santinho já falou, não quis entrar nessa. Então, assim, ele fica muito naquela do... É óbvio que eu estou em conformidade jurídica. Por favor, se você acha que eu, na minha condição de advogado, de doutor aqui no direito... Então tem muito advogado que tem isso. Mas Aí eu pergunto, você tem a licença do Windows? O teu Word é licenciado, é licenciado? original. Só para saber. Isso é não estar em compliance. Como que tá teu... Essa é uma pergunta que você, pessoa que faz bastante. Como que tá teu acordo de sócios? Tem prolabore estabelecido? Não. Então, assim, quando a gente vai destrinchando, ele vai pensando, e por que ele não põe? Porque ele não quer perder essas, muitas aspas, facilidades que o não processo te dá direito, né? Seu sócio de serviço senta na mesa para decidir alguma coisa junto com você, sócio de capital? Você dá stock outra, voltando para o nosso cenário, você dá stock options, mas aquele analista que tem 0.000 lá de direito de ações, ele está sentando na mesa para tomada de decisão estratégica, ele está recebendo uma prestação de contas minimamente da empresa, que em tese ele tem condição de conselho, então isso é muito, muito relevante e as pessoas não entendem, em algum momento isso vai ser cobrado. Então o momento de vocês aprenderem a usar a Brief agora, é a dica de ouro com o duro. A curiosidade que tem disso daí, quando nós fomos para a Europa, o mercado é diferente. Primeiro eu vou prevenir, e se alguma coisa acontecer, eu vou ser reembolsado. Aqui, quando a gente voltou, a gente teve um choque muito grande de eu vou esperar explodir. Exato. E eu vejo onde está o extintor. Então, sendo que isso vai gastar Se vê, né? 3 vezes mais, se vê. E aí, e alguns clientes nossos já vieram a partir de problemas que aconteceram. Sim. Então, Inclusive, nosso primeiro cliente, né? E é uma cabeça de desenvolvedor, né? Cabeça de desenvolvedor de tecnologia é muito isso. Tem um problema. Tá bom, deixa acontecer mais para eu saber o que eu tenho que fazer. Só que a lógica aqui é o inverso. Então, falando de dinheiro indo embora. Né? Não é um código que você vai mexer. É todo um conjunto de leis, entendeu? Tem um estudo da revista de Postporn, acho que é americano, né? Que ele diz exatamente isso, que o não estar em conformidade custa 3 vezes mais do que estar em conformidade. Só que você não vê, só que é aquilo que você falou, o não processo não faz você enxergar o quanto de dinheiro você está perdendo. Se você tem uma fraude, se você não tem produção, ele não enxerga isso. Só que aí ele, eu vou ter que investir, eu vou ter que comprar tecnologia, eu vou ter que comprar time e tal, mas ele não olha isso, ele já tá perdendo dinheiro, ele não sabe, ele tá perdendo muito. Sem contar o valor de mercado, né, que é outro papo. Outro papo. Se você for pensar em equity, nossa, aí sim, tá o... Sim, super perigoso. Sim. Aí o compliance é importantíssimo, aí todo mundo lembra, né, compliance? Exatamente. Não, e o último ponto ainda, só para fechar, e tu falou muito do ponto de vista jurídico, mas ainda tem um estigma, que em empresas a responsabilidade do compliance é só do financeiro. Não, só o financeiro tem que estar em compliance. E não é bem assim, porque, beleza, o financeiro pode estar... Controladoria, né? Exato. E às vezes o financeiro, realmente, você vai entrar, a parte financeira é muito comum. Em empresas que têm uma área financeira, o financeiro ser a área mais bem estruturada, né? Mas do que adianta o financeiro estar estruturado para ter que pagar multa por assédio que você não viu que estava acontecendo? Né? O que adianta você ter um financeiro estruturado sendo que ele tem que pagar multa porque você contratou o fulano no cargo errado, ele está tendo desvio de função, entrou com uma ação trabalhista e aconteceu.
ou porque o teu funcionário lá pediu uma rescisão indireta, e aí você vai ter que arcar com as custas do processo, com todo o valor da rescisão, os anos de INSS ali da condução do processo, então não adianta nada o financeiro ter organizado, se é para ele pagar a multa. Organiza, às vezes é melhor o financeiro bagunçado, mas com tudo organizado, porque daí depois a gente organiza só o financeiro. Mas quando ele está organizado para fazer pagamento de multa, para apagar esses incêndios, não adianta de nada. Essa é a verdade. Não faz sentido. A conta vai lá para cima. Vai enxugar gelo, você vai enxugando gelo, literalmente. Sim. Gelo. Joia, eu queria pedir para vocês fazerem uma demonstração da plataforma. É possível? Claro, eu vou mostrar aqui. Aqui eu falei do comparativo também, né? Aqui a gente demonstra que esse aqui é um comparativo de mercado, né? Quando você tem sua empresa estruturada e você tem já números do mercado, porque os números são transparentes em muitos setores, você consegue fazer um comparativo de como que está o seu compliance em comparação aos seus concorrentes. Isso já te dá um diferencial ou não, né, no mercado e uma visualização disso. A plataforma com esses números entrega esse resultado para você também. A gente consegue personalizar um dashboard que faz essa comparação. Então é um outro resultado. E quando você está em ambientes ultra competitivos, isso faz muito sentido. É o porque diferencial competitivo é o diferencial. que você tem para colocar na mesa. Sim. Quer dizer, por enquanto é diferencial. Por enquanto, exato. Depois vai ser exigência legal. Exato. Aí depois a vanguarda vai ser do diferencial competitivo. Exatamente. Quem tiver na Sim. frente vai beber água limpa. É É isso aí. É a hora agora, né? Não é à toa que a gente está mostrando isso aqui para vocês, mas o negócio é beber água limpa. E em termos de gestão de negócios, eventualmente, assim, eu não quero ser o Confúcio aqui, né? Fazendo uma previsão que eventualmente não vai se cumprir, mas ou alguma previsão óbvia é demais, mas ela tem tudo para ser a nova revolução, né? Do modelo de administração de negócios, assim como teve desde o princípio da administração moderna, né? Então a gente estudou o Taylorismo, estuda o Toyotismo, estuda as novas tecnologias, inteligência artificial, não sei o quê, e muito em breve, em termos de administração de empresas, na graduação e não na pós-graduação, não na especialização, a gente vai estar tratando também de como o ESG é fundamental para uma boa administração, como algo padrão, assim como é o PDCA, assim como é análise SWOT. Ferramenta de gestão. É ferramenta de gestão, entendeu? Acabou. Eu vou fazer um planejamento, eu tenho que fazer minha conformidade ESG, e eu vou fazer a SWOT do meu ESG, vou fazer o PDCA do meu plano ESG, porque se eu não fizer isso, existe o risco de eu não ter uma empresa depois. E eu acredito também que tá vindo agora por setor. Também. Então, eu estou vendo que no setor agro, estão vendo como uma outra parte de revolução. É a revolução das máquinas, que você automatiza tudo, e daí, posteriormente, agora você está vendo uma automação do administrativo. Então, aí já está englobando compliance. O pessoal já está de olho nisso. Principalmente por conta da cadeia das commodities. Então, empresas lá de fora estão querendo justificar o ESG delas através dos fornecedores. Perfeito. Então, daí o fornecedor médio cobra do pequeno para ele poder justificar o relatório do médio e depois ela justifica na compra no final. Né? O que isso para mim, como pequeno, vai adiantar? Produtor de soja, você não quer vender a tua saca a $5 mais caro? Quem que não quer? Então, esse processo justifica. Então, o mercado já está assim. Eu me convenço de que eu prefiro pagar mais caro desde que eu tenho uma justificativa de ESG em cima disso que eu estou comprando. Empresas que querem internacionalizar, vender para o exterior e tal, para a Europa, para os Estados Unidos e tal. Essa é a linha, né? Mineração também está vendo bastante isso daí. Tem 2 comentários aqui no chat. Acredito que um dos pontos interessantes para os escritórios é a depuração dos riscos de vazamento de dados, sem dúvida. E um outro comentário da mesma pessoa, a OL, só tem a sigla aqui, um compliance para certificar a regularidade da atividade jurídica de acordo com a LGPD é extremamente essencial. Vazamento de dados não só para atividade jurídica, né? Para qualquer negócio hoje que... E a NPD já tem um SEI lá que tá direto o registro de incidente de segurança. Direto. Você vai pegar ali, eles já estão com um relatório ali. A gente vê muitos protocolos seguindo assim diariamente. Então é uma coisa que está rodando e isso está ficando cada vez maior. Se você quer que a empresa que você esteja de olho se adeque ao LGPD, vai no site da NPD e faça a sua contribuição. Exatamente.
Deixa eu mostrar Vamos lá, aqui. mostra aí. Aqui eu mostrei, até vou voltar na fase anterior, vejam como ela tem muita coisa, ó. Trabalhista, Bacen, valores imobiliários, PLD, anticorrupção, tudo isso é um framework pronto dentro da plataforma que você pode copiar para sua empresa, né? E aí você consegue manter a sua personalização. Aqui eu vou colocar o de fraude, né? Ou seja, você não parte do zero. Você já tem aqui Estruturado. um estoquezinho de Isso, estruturas preparadas para isso. você começar já de algum Leilão lugar. já É apareceu um pra você. playbook, né? Você falou de playbook, um playbook, basicamente. E a gente está falando de regulações e leis, né? Então não existe personalização. Ponto. É sim ou não. Por isso exatamente. esse volume ali é interessante. Talvez só uma estratégia de o que você vai tratar, o que você não vai tratar, mas tem que fazer. Exato. Né? Por onde começar. Então aqui, ó, você consegue selecionar os setores, né? Então eu quero mapear como que tá o controle de fraude no compliance, né? Por exemplo. Aí eu seleciono, né? Porque isso também gera depois o valor de comparativo de setor. E aí ele vai trazer... Essa aqui é uma de 9 perguntas que a gente montou, né? Então a pessoa vai respondendo, ou o setor, aí pode ser em conjunto com o jurídico, o compliance, se você é consultor também junto com o consultor, né? A ideia é que seja feito também, ou dispara para que a pessoa que tem conhecimento responda, ou você responde conforme você vai entrevistando. Então depende, a metodologia é indiferente desde que o respondente saiba o que ele está respondendo, né? Então, a ideia é essa. Então, aqui a gente faz algumas perguntas. Esse é muito focado na parte de controle de transações financeiras, né? Esse é mais porque esse é formulário de controle de fraude. Aí ele vai pensando, né? Você tem conflito de interesse ou avaliação de de práticas fraudulentas. Ali falou de transações financeiras. Você tem você tem medidas preventivas para detectar pagamento de duplicados ou fictício, né? E vai respondendo. Esse é muito procedimental, né? Conforme ele vai respondendo, o sistema vai registrando se há ou não uma não conformidade, como a gente demonstrou lá. E aí, ao final, né, que ele vai gerar, veja, é automatizado mesmo, ó, o relatório, que já está Tá pronto. já está pronto, já tá pronto, ó, já 3 tem meses, classificação 3 meses de trabalho em 30 em segundos. 30 segundos. Ó, e aí aqui, né, ele vai trazer, né, o tamanho aqui, ele é um impacto menor, mas veja como o acúmulo, ele dá quase que a pontuação dos impactos maiores, né? Pensando em um formulário aqui, só tem 9, mas pensa num formulário de 60, igual aquele do GRI, tinha 33. Então fica muito... Isso gera muito mais valor procedimental, né? Do por onde eu começo. Aqui é tranquilo, eu posso começar por esse, até de forma estratégica decidir, mas quando a gente está falando de mais de 80 lacunas, isso gera um valor muito grande. E aí, a partir daqui, né, o que eu consigo fazer, né? Estruturar ações, né, e fazer um planejamento em cima disso. Isso é a plataforma, o de não conformidade. Ou seja, além de fazer o mapeamento, vamos lá, passo a passo. Além de já ter um playbook estruturado para você saber de onde começa, você já faz já tem um mapeamento do grau de risco. Uhum. Ainda te traz um plano de ação Sim. para você saber como começar a combater, digamos assim, o risco que está instalado dentro de cada Sim. etapa dessa do teu negócio. Exatamente. Por exemplo, a Maria está pegando de calculadora de risco de LGPD. É, Dependendo da lacuna, nós também temos um vídeo explicativo e um documento base para servir de modelo para a empresa conseguir se adequar. Então, nós preparamos, a esse ponto, a ferramenta para solucionar os problemas da empresa. Por exemplo, minha empresa não tem termo de uso com relação à LGPD. Algo do tipo assim, para proteger essa parte digital. Então, né, vai dar o plano de ação, ter termo de uso. Tem lá uma parte de recursos, e no recurso você seleciona o vídeo e o documento e você consegue entender o que tem que ser feito. Eu vou mostrar isso agora. Eu fiz o de LGPD. O de LGPD tem 28 perguntas. Né? Vou passar rapidamente. Esse aqui é o que eu mais uso, porque o mercado ele agora está mais aquecido com a LGPD. E aí até pequenas empresas estão precisando se estruturar. Então, a gente tem muito cliente pequeno que usa tá vendo que eles já têm a ação?
Por exemplo, o primeiro aqui, contratar um encarregado de proteção de dados, porque para algumas estruturas é obrigatório. A outra é criar uma política de privacidade, um código de boas práticas, o relatório de impacto é muito importante. Aí ele deixa a estrutura aqui. Eu consigo copiar, né, essa ação, e aí aqui eu gero um plano de ação para adequar. Então, aí eu copiei ele e ele já vai para a parte de plano de ação. Aí vem aqui, aqui já tem as ações, eu adiciono essa ação. Copia o código que foi. Eu dou um Ctrl V. Pera aí que eu tô... Opa, deixa eu voltar aqui. E aí você solta esse plano de ação para o responsável da implantação e ele vai fazendo e redirecionando as responsabilidades de cada um. Conforme ele vai... Isso, ele consegue estruturar ali... Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui ele já tá com o plano pronto. Ele ficou verdinho porque foi feito. Fazer o mapeamento de fluxo de dados. Isso aqui é completamente procedimental, mas é uma coisa que você precisa fazer dentro da LGPD. Aí aqui, ó, ele traz aqui a lista de ações que eu preciso criar. Esse aqui já é o fluxo pronto. Só que ali ele já estava redirecionado para qual lacuna. Então, quando você escolhe a lacuna que tratar, você copia e ele já seleciona essa ação. Então, você já sabe exatamente por onde começar. Aí, igual o Hudson falou, a gente tem estruturas. Esse daqui ele é um recurso, né? Então, aqui a gente tem um modelo de mapeamento, né? 2 tipos de modelo de mapeamento. Esse é um outro formulário que te ensina a fazer mapeamento de dados. Fantástico. Alguns têm vídeos, tem... Deixa eu ver um aqui, por exemplo, de... aqui, desculpa, eu cliquei errado. Se eu tiver um treinamento, digamos, eu preciso fazer treinamento de segurança para o meu colaborador. Subir um vídeo aqui. Eu subo o vídeo aqui na plataforma, eu consigo monitorar quem foi o colaborador que assistiu, até onde ele assistiu, se assistiu inteiro. Se ele colou, se ele realmente fez, se ele só chutou para responder e conseguir o certificado. Esse é o modelo de vídeo, como elaborar um termo de uso, você pode ensinar. E um modelo de documento, o que é aí ele gera um termo de uso modelo, digamos assim, que é disponível, né? Então ele é um recurso que você pode disponibilizar para o seu setor. Eu preciso que você estruture esse tipo de política. Ele estrutura ali, ele ensina como fazer. E aí você perguntou das ferramentas, tem o tutorial aqui, o treinamento, e aqui, por exemplo, esse aqui já foi feito. Mas só para você ver, aqui tem o resultado de performance. Olha só. Então, esse usuário, que sou eu no caso, né, errei 2 questões e acertei a última. Só que no espaço de 1 minuto. Quer dizer, será que eu fiz mesmo ou eu dei uma chutada? E isso fica registrado lá no perfil da pessoa, no usuário ali, né? Que só o gestor tem acesso a isso, né? Ele consegue ver. E também isso gera um dashboard. Aí aqui é o céu ao limite, né? Eu consigo comparar qual que é o gargalo da legislação que não tem na cultura. Então, por exemplo, eu consigo ver se ele tem muita dificuldade em entender o que é compliance. Por exemplo, aqui o primeiro é o que é compliance. Ou se ele tem dificuldade de entender em que momento eu posso ou não tratar um dado pessoal sensível. Ou pensando em SG, se ele tem dificuldade em identificar se ele está sendo assediado ou não, né? Então eu consigo melhorar a cultura a partir desses dados. Porque eu recebo o treinamento, eu pego as questões e visualizo isso. Essa é uma outra parte da ferramenta. Outro ponto também não necessariamente que os treinamentos eles tenham a ver com alguma lei vinculada. Por exemplo, nós tivemos uma solicitação de um supermercado que ele tem um departamento de pessoal que mexe com os vegetais. Então, ele precisava colocar dentro lavar a mão. Nos treinamentos para ensinar as pessoas, independente do grau de escolaridade delas, a como lavar a mão de maneira correta. Então, é para isso que serve. O que a gente quer não é passar conhecimento goela abaixo do colaborador. Nós queremos que a empresa evite o maior número de erro humano possível e capacitar as pessoas para que elas não cometam esses erros.
desde um treinamento de LGPD até como você ter que lavar a mão num departamento onde tem 50 pessoas mexendo em vegetais, ou alguma coisa de roupa, algo do tipo. É puramente Pensa isso num hospital. necessidade. É isso que eu estava pensando aqui, um hospital, um posto de saúde e tal. Né? Exatamente. Tem que ter a qualquer tipo. cultura de álcool, que tem bactérias, superbactérias. É importante isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Legal. E, Maria, quais indicadores a gente pode utilizar para medir o sucesso na gestão de compliance? Perfeito. Bom, então, aqui eu até ia mostrar dos riscos, mas eu vou... esse aqui é uma outra funcionalidade, né? Ele te ajuda a criar um modelo de análise de risco, identificar o risco e dar uma ação para esse risco, uma ação mitigatória. Essa é uma outra funcionalidade que eu vou mostrar rapidinho. E aí, depois dessa ação que eu consigo ver realmente se existiu um melhoramento do processo. Isso tanto no procedimento, que é o que a gente mostrou ali na não conformidade, e depois no gerenciamento de risco, que ele é muito mais maduro, né? Daí a empresa tem que estar com uma estrutura mais madura, quando ela já está fazendo mapeamento de riscos, né? Aí, o que... deixa eu só passar para cá, eu vou mostrar um modelo de... Depois eu volto aqui, ó. É esse comparativo que a plataforma me entrega. Então, o que eu consigo entender de melhoramento? Aqui, ele é uma linha do tempo que mostra o incidente de compliance ao longo do tempo. Desde quando eu implementei até o dia de hoje, com as datas, tá vendo? Né? A quantidade de incidentes. Nessa linha do tempo, no mês tal, eu cheguei a 0 a número de incidente. Né? E eu já tinha um tempo de 8 meses de processo. Então, eu consigo demonstrar que eu consegui reduzir algum incidente ou algum risco depois de fazer uma melhoria do processo. Uma outra coisa que ele também demonstra, né? Qual que é a localização do incidente e a participação em treinamento por departamento. Isso é muito importante, tá? Isso aqui para relatório, uma vez eu fui ver um relatório de uma empresa da Bolsa de Valores. Eles são obrigados, o Santil sabe disso, eles são obrigados a colocar o relatório de impacto ali, o relatório de transparência no site. Isso é bom pra gente aqui, né? Porque a gente consegue olhar e se eles são realmente transparentes, a gente sabe se está acontecendo ou não. E essa era realmente transparente. Qual que era o valor que estava sendo entregado aqui, né? A participação em treinamento por departamento. 90% de todos os colaboradores tinham tido acesso a um treinamento, mas 20% não tinha feito treinamento. Tipo, eles tinham sido cadastrados numa ferramenta, digamos assim, ou seja, 90% sabe que existe um treinamento de compliance, mas 20% não tinha ainda feito todos os cursos que precisava fazer. Ou seja, isso numa empresa de alto padrão. Isso era um mercado de alto padrão que eu estava falando, um mercado altamente de risco, com um segmento que é altamente monitorado. E veja, de 90 para 20, uma coisa é você ter consciência de que você precisa fazer, outra coisa é você fazer. Aí, claro, tem muita coisa que é um analista que vai dizer, né? Um analista de dados, um analista de cultura, aí é um time, né? Mas ele entrega esse valor para eu saber, assim, nossa, será que eu realmente tenho cultura de compliance numa empresa que sabe que precisa de compliance, mas não teve acesso ao conteúdo de fato de compliance? Né? E isso só aplicando. Agora, veja se eu trabalho só com palestras. E aí eu faço só o pessoal assinar mata. Como que eu vou medir cultura nisso? Exatamente. Agora, quando ele passa por uma ferramenta, ele recebe um certificado. Esse certificado, inclusive, o pessoal falou bastante de LGPD. Esse certificado hoje pode ser usado na trabalhista como justa causa, porque a Justiça Trabalhista está considerando justa causa de funcionários que vazaram dados. Que receberam treinamento. Que passaram pelo treinamento e vazaram dados. O cara não sabia nem que era vazamento de dados, coitado. Sim. Mas se o cara foi lá, passou pelo treinamento, pela cultura, e mesmo assim vazou, você tem um certificado para essa pessoa, né? A plataforma gera o certificado. Então, são esses números, é assim que a gente consegue medir o progresso, respondendo a sua pergunta, né? Esse comparativo. E outra coisa, isso aqui é o resultado, tá?
Não é, eu contratei a ferramenta, eu vou ter esses números agora. Não, isso aqui é dado trabalhado. De novo, processo. Né? Processo. Aí, igual você falou, né? Nos bastidores você falou, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo. Se eu não tiver processo, se eu não tiver cultura, meu querido, não adianta nada. Eu não vendo, né? Não vendo milagre aqui. Né? A gente vende melhoria, mas quem faz é você. Né? A cultura quem faz é o gestor, é a empresa, são os operadores. Eu te dou todo o ferramental para que você tenha isso dentro de casa, né? Agora depende de você aplicar isso. Eu te ensino a pescar, mas quem vai pescar e conseguir o peixe vai ser você. Porque você é o maior interessado no sucesso da sua empresa. É isso. Exato. E vamos falar de cases de sucesso. Eu gosto de mostrar a ferramenta e mostrar, ó, isso aqui está aplicado, não é ladainha, é coisa de verdade. Temos cases de sucesso para mostrar? Sim, eu vou contar um que é do mercado, não é da Virgin Law, tá? Mas é bom a gente entender que o mercado já está se adaptando, já tem uma cultura, que é o caso da CEMIG. A CEMIG, ela é uma empresa de energia de Minas Gerais. E, inclusive, eles são muito bons, eles lançam desafios de startups, ciclo de inovação, e eles sentiram uma necessidade de automatizar a recepção de denúncias deles. Se eu não me engano, eles fizeram, não sei qual é a história, mas eles fizeram uma recepção anônima. E quando eles fizeram isso, eles sentiram que aumentou o número de denúncia. E você só consegue fazer uma recepção anônima com automação. Se você jogar um formulário Google, você não vai conseguir uma anonimização. E se conseguir, você não consegue ter o fluxo, né, do solicitante, do tipo responder e esse cara realmente visualizar. Porque o formulário do Google ele não é síncrono, né? Ele é assíncrono. Depois ele tem que publicar um relatório no site. Aí a gente tem um canal de denúncia, deixa o cara não é SMI que usa, mas a gente tem um canal de denúncia, né? Aqui eu até vou mostrar um modelo que, ele é assim, a gente consegue criar, né? Isso aqui é também padronizado para a empresa e, ele tem a possibilidade de ser identificado ou anônimo, né? Aí aqui é um exemplo, né? Ele faz a descrição, qual que é o tipo de denúncia, né? Pode escolher isso aqui. O analista de compliance ou jurídico consegue configurar essas perguntas e respostas e qual setor que ocorreu, né? Por exemplo, e pode fazer uma pergunta, por exemplo, descreva o fato, foi terceiro, é fornecedor, é diretor, né? Ele pode fazer a pergunta conforme ele quer. Você sabe o que é considerado assédio? Você fez tratamento de assédio para denunciar, né? Até para fazer uma matriagem disso. Aí a recepção é extremamente Você estrutura esse requerimento. Isso, exatamente. E a recepção anônima você não consegue saber quem foi. Porém, conforme você vai respondendo, ele ganha um código, né? O denunciante, ele consegue acompanhar a investigação. Para ele saber exatamente que foi dado ouvido a ele, né? Exatamente. Que isso é muito importante dentro da cultura da empresa. A gente tem muito... Aí, falando dos erros, dos gargalos do compliance, infelizmente, a gente tem muito... Assim, LinkedIn da vida a gente vê, né? Eu gosto muito de acompanhar o LinkedIn, mas a gente vê que... não adianta você ter um canal ali se você não dá investigação. E não comunica essas pessoas que denunciaram, que foram engajadas em denunciar, porque chegar na denúncia é muito difícil para a pessoa. Se ela não saber para onde foi, para onde vai, ela nunca mais vai denunciar. É isso, quer dizer, ela perde o interesse. Perde o interesse, né? Então, aqui ele gera esse relatório de acompanhamento de denúncia também. Né? Que mais? E aí, né, esse é um outro caso. O outro caso que a gente trabalhou, que a gente trabalha até hoje, é a Associação dos Servidores Públicos do Paraná. A gente já fez, né, já mapeou 65% dos riscos em LGPD, não foi compliance como um todo, tá? Eles só contrataram LGPD com a gente. E assim, é uma instituição com 88 mil associados, 350 colaboradores e mais de 10 unidades no Paraná inteiro. Né? É um desafio muito grande, mas a gente já conseguiu chegar nesse número de 65%, que se for comparado com ferramentas tradicionais ou não ferramentas, digamos assim, em 8 meses. Então, ele é um número muito alto para você conseguir mapear.
né? Ainda não teve tratamento, então eu considero um case de sucesso pela velocidade que a gente conseguiu mapear esses riscos. Isso só se deu porque a gente tem um procedimento, um processo e uma ferramenta que agrupa esses riscos em um lugar só. Então, e fica registrado. Então, aquele risco não vai se apagar, né? Então, e aí isso vai se pulverizar cada vez mais, né? Cascatear, digamos assim, até que esses riscos estejam 100% mapeados. Eu também não vendo assim receita, não vendo assim, tipo, eu falei, milagre. Precisa de alguém ali olhando, estruturando, né? Mas a gente consegue fazer essa velocidade do que, né, só informes, registrou, mas eu não sei exatamente onde que é o risco, qual departamento que é, não tem uma visualização mesmo, como você falou, rastreabilidade. Isso atrapalha muito, né, o gargalo, e vai para um segundo caso. O segundo caso que a gente trabalhou também foi a Nacional Cobrança, uma cobradora, que a gente conseguiu trazer reengajamento e automação. Eles tinham contratado uma consultoria, e essa consultoria já fazia 12 meses que estava apenas na parte de conscientização, só de treinamento, e não tinha introdutório o mapeamento de risco deles. Em 6 meses a gente mapeou todos os riscos deles. Coisa que o processo, tipo, tava 12 meses parado já. Que eles não conseguiam, né? Ficou parado. Parava, eu ia entrevistar um cara, ficava parado ali. O cara não tinha agenda, o cara não tinha reunião, o cara não tinha nada. Uma plataforma você consegue... Porque, assim, na realidade é o seguinte, você precisa da atenção daquela pessoa. Só que você não vai conseguir 2 horas de atenção dela. Então, você tem que ser muito ágil. Aí vai, conversa, estrutura, já registra aqui do que eu vou lá, escrevo. Nossa, esqueci de perguntar isso. Ai, preciso de mais uma reunião com você, né? Mas tem tempo pra isso. Fica moroso. Aí depois você repassa para um Google Forms da vida, para depois você fazer uma análise de dados. Pensa o tempo que demora isso. Então, esse é um outro case. E o terceiro case, o Hudson vai comentar. É muito bom que ela trata da questão da Localiza dos Painéis, que é uma empresa que a gente vê que é empresa de marketing. Então, é algo que a gente conseguiu o engajamento de uma equipe inteira com relação à automatização deles, e foi muito bem recepcionado. Até porque eles precisavam disso por ser de marketing, a questão dos dados, propriamente dito. Então, foi muito valoroso a nossa aplicação. Então, o engajamento ele foi proporcionalmente ligado ao resultado positivo em maior velocidade. Então, essa acredito que foi uma das melhores. E atenção, né? A gente percebeu que quando a gente deu o treinamento deles de forma assíncrona, eles puderam acessar, teve muito mais atenção. Sim. Era interativo, eles tinham controle, um falava, eu acertei essa, eu não acertei. Tinha até uma gamificação, sabe? A gente viu que fez muito mais sentido do que se a gente fosse fazer uma série de palestras. Ajuda, a gente fez workshop também, porque isso ajuda também, mas do que fazer várias, né? Às vezes tem muita empresa que escritórios que fazem muito, uma gama de palestras, assim, e é quase 80 horas só para fazer só para ir lá explicar o que é LGPD para a pessoa. O conteúdo de LGPD tá aqui em 20 capítulos, 5 minutos cada vídeo. E entrega aquilo que o funcionário precisa saber, porque ele não é técnico. Ele só quer saber o que é importante para ele não errar, para ele não falhar. E aí a gente viu que teve um melhoramento da cultura da empresa por causa dessa automação. Isso. A parte do assíncrono é muito bom, que tem outro efeito colateral. Quando você está numa palestra, estilo prova de colégio ou faculdade, o teu objetivo é não passar vergonha na frente dos seus colegas. Eu quero estar certo, mas não necessariamente que eu tenha esse conhecimento. Aí, no caso da Localiza, como foi assíncrono, deu para ver que o resultado foi, eu foquei no conhecimento. Eu sei o que eu tenho que fazer agora. E aí eu fui comparar as respostas com meus colegas para dar essa gamificação. E quando a gente viu que... E também tem uma outra coisa, né? Quando a gente vê que a pessoa está com dificuldade, a gente pede para retornar. Retorna no capítulo, dá uma olhada, tem alguma dúvida e tal, porque a gente consegue ver, né? Não tem como... Inclusive, teve uma empresa que o cara tentou burlar o sistema. Ele abriu 2 telas ao mesmo tempo e clicou. Aí deu, né? Pra gente apareceu, né? Apareceu lá o registro e tal, que ele tentou, que fez essa tentativa.
Aí apareceu lá Que deu erro, uma né? mensagem de erro, né? Mas ficou registrado o erro dele também. A gente falou, ó, não adianta você tanto amor. A gente viu que você que de cara, assim, a gente viu que ele tava... Malandragem. Aham, de malandro. É brincadeira. Tem, aí... Sempre. Pessoal de operação. Criatividade. Criatividade. Joia. Maravilha. Gente, eu fico bastante satisfeito de ver o que vocês construíram, o que vocês têm aí de ferramental, porque vocês economizam tempo, vocês valorizam a companhia, vocês trazem segurança para a implantação da conformidade e vocês trazem mesmo para alta gestão muita segurança. Cada vez que eu falo com vocês, eu aprendo um pouco mais e fico cada vez mais empolgado com o produto que vocês têm na mão, viu? Porque realmente é um produto muito bacana. Mas quem quiser contratar a Brivan Law, faz como? Eu vou passar nossos contatos aqui, né? Então, o nosso comercial é o Hudson, né? Mas a gente também tá nas plataformas, né? A gente tem Instagram, que pode ser contatado lá no Instagram. No brivanlaw.com tem o nosso formulário para preencher. E passa nosso número de... O nosso número é 99863-6735. DDD o nosso corporativo. DDD 42. 42, DDD 42. E também, já finalizando, para quem ficou aqui e quem se registrou até o final, a gente vai disponibilizar um e-book de compliance e automação para todos os inscritos, né, que disponibilizaram o e-mail e consentiram. Lá no formulário, inclusive, era a primeira pergunta, né? Você leu a política, a gente fez uma política só para o webinar. Que não é a política institucional, é só como que a gente vai tratar os dados. E também vai ganhar um formulário de análise de risco ou de não conformidade específico, né, que será disponibilizado para o seu setor, para o seu departamento, né? Aí é personalizado, você escolhe. Então, os 12 inscritos vão ter essa possibilidade, né? A gente vai disparar para poder entrar em contato, se a pessoa tiver interesse. A gente vai marcar uma reunião certinho para disponibilizar tanto o formulário de análise de risco, de não conformidade. O e-book a gente já vai enviar, né? Aí vai estar disponível para os 12 guerreiros que se inscreveram aí com a gente. Isso aí, maravilha, muito bom. E quem também quiser conhecer um pouco mais sobre a ELS e a ELS Venture Capital, boa, a ELS Venture Capital e as empresas que estão dentro do nosso portfólio, fiquem absolutamente à vontade em nos contactar através do nosso site, els.adv.br, nossas redes sociais também, ELS Gestão Advocacia, pode me chamar aqui no meu telefone, tá ali, ó. E essa aqui, isso daqui, ó, é raro eu fazer, viu? Disponibilizar o meu telefone pessoal assim, então fiquem absolutamente à vontade. Nosso papel aqui é realmente ajudar você a ter as melhores soluções, seja para o teu departamento jurídico, seja para o teu escritório de advocacia, e também conectar esse mundo startupeiro jurídico com os escritórios de advocacia. E mais, se você é investidor, se você tem interesse em investir em alguma empresa da área jurídica, nós temos um portfólio de espetaculares empresas. Nós selecionamos cada uma das empresas que estão conosco. Temos empresas desde pré-seed, seed, investimento em rodada A e rodada B, que você vai depender do tamanho do teu bolso. O cheque que você quiser preencher, nós temos a empresa certa, e empresas tracionando, empresas faturando, empresas break-evadas. Então, venha conversar conosco, que nós temos aqui uma solução tanto para escritório de advocacia, departamento jurídico, para investidores. E se você é uma startup do mercado jurídico e tem interesse em ser uma das empresas do nosso portfólio, também venha conversar conosco. Estamos à disposição de vocês também. Para quem ficou até agora aqui conosco, fortíssimo abraço, Hudson, Maria, Santil, muitíssimo obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Foi uma grande satisfação e, como eu disse, vocês vão muito longe ainda. Aguarde verão. Muito obrigado. Amém. É isso. Obrigado, turma.